Muito bom dia para você que está aqui ao vivo no ICP Academy, a nossa Universidade Corporativa de Inteligência Emocional. Para nossos alunos de Portugal, já é boa tarde. Uma boa tarde para nossos amigos, alunos portugueses. Sinta o nosso calor aqui no Brasil, para que todos do mundo podemos estar prosperando sempre. Prosperar é uma decisão. Você está aqui nesse momento porque você decidiu prosperar. E a nossa prosperidade de hoje vem com a aula da professora Angélica, nossa psicóloga especialista em neuropsicologia e terapia cognitiva comportamental. Angélica estará hoje aqui trazendo a aula sobre o que é o autoconhecimento e por que ele muda a sua vida. Angélica tem contribuído através do autoconhecimento para mudar a vida dela e mudar a vida de outras pessoas. Não é isso, Angélica? Angélica, bom dia, Angélica, seja bem-vinda! Vamos que vamos, Angélica! Bom dia, negreiros. Bom dia a todos. Boa tarde, boa noite para quem for assistir também, né? Depois dessa gravação. E é isso mesmo. Hoje eu vou estar contribuindo com vocês. Só para falar que essa aula era para ter sido na semana passada, e aí vocês falaram, né? Perguntaram também se tinha acontecido alguma coisa comigo. Não aconteceu nada comigo, eu estava bem, é porque eu estou no interior, numa cidadezinha pequena, e aqui qualquer coisa é motivo para não ter energia, para faltar sinal, e na semana passada não teve, tá? E por isso que hoje que a gente vai estar complementando essa aula, porque a semana passada teve alguns imprevistos aqui, a gente passou a manhã toda sem energia, sem sinal na cidade, né? Prejudicou muitas pessoas, mas hoje estamos de volta, tá bom? E vamos lá, trazendo essa definição do autoconhecimento, sabendo um pouquinho mais por que que pode mudar a nossa vida. Para quem já está acompanhando as aulas já faz um tempo, sabe que eu venho, desde as outras aulas, complementando sobre várias situações para a gente chegar nesse ponto do autoconhecimento, do autocuidado, da importância disso tudo para cada um de vocês, certo? Então, para iniciar, eu vou trazer algumas definições do que é esse autoconhecimento. Durante a aula, eu vou trazer também algumas reflexões e também sempre uma atividadezinha que eu coloco para que vocês possam refletir e possam escrever. Então, quem ainda não está com seu caderninho e com sua caneta ou seu lápis, já pega aí, já deixa aí próximo, tá bom? Vocês sabem que eu sempre peço para vocês utilizarem, né? Um caderninho, um papel, uma folha, ou para quem está mais com a questão do celular, né? Coloca no celular essas anotações. Então, vamos lá. O objetivo da nossa aula de hoje vai ser refletir sobre o que é esse autoconhecimento. O que eu sei que vocês têm uma certa noção, que a maioria das pessoas tem uma certa noção, só que a gente vai tentar aprofundar. Por que que ele vai ser tão transformador? Por que que ele tem que ser uma prioridade na minha vida? Por que que ele vai impactar minhas escolhas, minhas relações, minha saúde mental e o sentido da vida? Porque o autoconhecimento ele impacta em tudo isso que eu falei para vocês. E já é uma maneira também de trazer a reflexão do porquê que ele é tão importante para nós. Então, o autoconhecimento muitas vezes ele é tido como uma questão de, vai ser um luxo, porque esse processo de autoconhecimento, muitas pessoas referenciam-se mais como uma situação de buscar. Mas eu tenho que pagar tal curso, vou ter que investir em tal treinamento, vou ter que ficar pagando terapia. E aí sempre acho que é um luxo, porque acredita que não é um investimento. E tudo isso é um investimento, é uma necessidade humana. Então, quando você se conhece, quando você se liberta de repetições que são inconscientes, e aprende a nomear o que sente, a fazer escolhas alinhadas com quem você é, né? Você consegue, de certa maneira, levar para você não como um luxo, mas como uma necessidade que é basicamente humana. Então, nessa aula a gente vai entender mais ou menos como que isso acontece na prática, tá? Então, uma das definições de autoconhecimento é que ele é um processo contínuo, né, de olhar para dentro, observar seus pensamentos, observar suas emoções, seus comportamentos, seus valores, princípios, feridas e potencialidades. Então, é um mergulho em quem você é, para além do que te disseram que deveria ser. Porque eu sei que muitas vezes, quando a gente faz alguns exercícios, ou quando as pessoas perguntam, tá, mas como é que você é? A pessoa dita aquilo que ela cresceu acreditando que era aquilo que ela cresceu acreditando que poderia ser, porque foi o que ela escutou, foi o que ela ouviu, então, de certa maneira, ela acreditou. E em muitos casos, essas pessoas realmente tentam ser aquilo que os outros disseram.
Então a gente vai mergulhar, vai ser de dentro para fora, não de fora para dentro, tá? Então essa a origem do termo de autoconhecimento, ela vem do latim, onde auto significa a si mesmo, mas conhecer que significa tomar ciência. Então é tomar ciência de si mesmo. Autoconhecimento, o que que é? Eu tenho que tomar ciência de quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou, porque se eu sei quem eu sou, raramente as pessoas ao meu redor vão poder me afetar ou vão poder dizer quem eu sou, porque eu sei quem eu sou. Então, se você aí do outro lado está dizendo que eu sou desse jeito e eu sei que eu não sou, não tem quem faça acreditar. Quando é o inverso, não tem isso, porque, por exemplo, eu não tenho esse processo de autoconhecimento, eu acho que autoconhecimento é só, eu sei quem eu sou. Eu sou fulano de tal, tenho tantos anos, trabalho com isso e aquilo. As pessoas acham que é isso. Não é necessariamente isso. Não, não é isso. Aí a pessoa vai dizer, então você é isso, né? Você é uma pessoa que é muito. Vou trazer um conceito, tá? Talvez não tenha nada a ver, mas que a gente vai trazer só para exemplo. Você é uma pessoa muito mesquinha. E aí você cresceu porque sua mãe, seu avô, sua tia sempre falou que você é mesquinha. Aí você fala, realmente eu sou bem mesquinha. Você acredita naquilo. Então, a gente tem que começar a trabalhar o que de fato é sobre você. Você tem que mergulhar e não ter medo, porque você vai passar por feridas, vai passar por consequências, vai passar por potencialidades também. Então, para você encontrar essas suas potencialidades, você vai ter que lidar com muita coisa que está dentro de você, tá? Então, vai envolver muita consciência dos seus padrões mentais, emocionais, comportamentais e também relacionais diante do que você tem na sua rotina. Não vai ser sobre o que você gosta ou o que não gosta, mas é entender o porquê você gosta ou reage como reage, tá? Eu estou trazendo algumas definições, mas não se preocupem que eu vou ir explicando no decorrer da aula, porque às vezes eu trago desse jeito para que não interfira, ou que eu não coloque uma consciência muito generalizada. Mas é basicamente uma jornada que não tem fim. Tem marcos importantes, porque a cada vez que você vai se conhecendo, você conhece, e vai descobrindo mais coisas. É tipo um oceano. Quando você percebe sobre questões de oceanos, até hoje tem estudos sobre o oceano, coisas que tem lá no fundo, por ser bem, tem que submergir, né? Tem que ser submerso. Então, a gente às vezes tem que olhar para dentro e somos um oceano. Então, a gente vai descobrindo coisas no decorrer de muito tempo, tá? Então, imagine que você é uma casa e o autoconhecimento é como acender a luz em cada cômodo para você enxergar o que há lá dentro. Inclusive, o que você evita entrar anos. Digamos que tem um quartinho lá, esse quartinho ninguém entra, fica trancado. Você vai precisar entrar nesse quartinho e também acender a luz para poder enxergar o que é que tem lá dentro. Até talvez fazer, né, arrumar tirar toda a bagunça ou aquilo que já não te serve mais, já não te cabe mais. Então, é basicamente isso. Eu quero que vocês imaginem que é como se fosse uma casa, porque a casa são vocês, vocês moram ali dentro dessa casa. É o que vocês são. E vocês vão tentar acender a luz de cada cômodo dessa casa. Não precisa ser tudo de vez, pouquinho a pouquinho, tá? Até dos lugares que você mesmo evita. Então, por que que o autoconhecimento, Angélica, muda a minha vida? Por que que ele é tão importante assim? Então, porque tem algumas transformações práticas. E dentre essas transformações, o que que acontece? Você deixa de viver no automático, você começa a perceber quais são seus gatilhos emocionais, você passa a responder e não apenas reagir. Digamos que você passou a vida toda no automático, você nem percebe. Ou no momento você está começando agora esse processo e está sendo tudo estranho, você ainda volta para a rotina antiga porque era mais cômoda ou porque realmente você vivia no automático. Então, a questão do autoconhecimento, você vai fazer você sair desse automático, vai fazer você começar a perceber gatilhos, né, frequentes, passa a responder, não apenas a reagir, você não vai ter só reações, você vai pensar antes mesmo de reagir. Então, isso te dá uma oportunidade de responder, de não ficar calada, de guardar só para você mesmo, ou de reagir com explosões, ou respondendo, machucando outra pessoa, né? Então, tem essas situações. Você pode também começar a fazer escolhas com mais consciência, porque você vai estar mais alinhado com seus valores reais, não com a expectativa alheia. Um exemplo, você mudar de carreira,
né? Uma dessas escolhas com consciência, vai mudar de carreira, você tem noção de que aquilo é porque realmente você quer, não porque o outro disse, ou porque você realmente pensou sobre aquilo. Terminar uma relação, às vezes que é uma relação muito tóxica, e não falo só de relação, relacionamento, namoro, casamento. Falo também de amizades, até questões familiares que são tóxicas, porque tudo isso são relações, né? Então você começa, termina. Terminar que eu falo pode ser encerrar esse ciclo. Você pode amar muito uma pessoa, pode ter muito carinho, mas você percebe que aquilo ali não faz parte dos seus princípios e valores. Então você consegue ter uma escolha com mais consciência. Cuidar também da saúde emocional. Você passa a cuidar mais de si, olha mais para você mesmo, se priorizar. Tenta se tratar, né, com mais compaixão. Eu até trouxe uma aula sobre a autocompaixão, né, para vocês refletirem, justamente porque eu queria trazer isso. Então, no autoconhecimento também traz isso, porque ele faz com que você se acolha. Não é para se julgar, é para se acolher. Um exemplo é quando você percebe que sua procrastinação está ligada ao medo de errar e não à preguiça. Ou seja, você conseguiu, nomear uma emoção, conseguiu, perceber e ainda meio que restaurar aquilo para poder ter uma ação mais consciente também, porque você teve compaixão. Você começa também a melhorar os seus relacionamentos, você aprende a comunicar os limites, que a gente já trouxe isso aqui também, que é a forma de você dizer não, sem se julgar, sem se preocupar, né? Sem se culpar de certa maneira também. Então, você estabelece os seus limites. Se isso não é bom para mim, é bom só para o outro, por que que eu vou dizer sim, se eu não quero dizer sim? Então, não, eu não posso, eu não tô afim, eu não quero. Sem precisar também inventar desculpas, porque às vezes a pessoa, mas aí eu tive que inventar uma desculpa. Não necessariamente, não, eu não estou podendo no momento, eu realmente não quero. Você se sentir firme em dizer que não quer fazer algo, né? Ou que quer ir fazer algo, pode ser o inverso também, que as pessoas falam, você não pode ir e tal, não, mas eu quero. E você precisa ir porque você está sentindo que quer ir. Então, são seus limites, né? Entender suas necessidades e reconhecer também as do outro. Porque quando você começa a se conhecer melhor, você começa também a interpretar melhor o que que o outro pode querer, o comportamento do outro, começar a entender que talvez o outro esteja fazendo aquilo não por causa de você, mas porque faz parte do que o outro é, né? Tentar também trazer um exemplo de parar de se anular por medo de ser rejeitado. Então, muitas pessoas também se anulam, deixam de fazer algumas coisas, deixam de investir em algumas relações porque tem medo de ser anulado, de ser rejeitado, de ser abandonado, né? Então, tem todas as situações que podem ser melhoradas se você investe no seu autoconhecimento, além do seu poder pessoal, né? Que é deixar de buscar aprovação e começar a viver com autenticidade. Então, eu não preciso necessariamente que outra pessoa aprove se eu estou aprovando e se eu estou gostando disso aqui. É óbvio que há situações, e eu estou colocando de maneira generalizada, eu coloco no sentido de buscar aprovação que para eu estar feliz, eu preciso que todo mundo goste. Não é assim. Quando é uma situação de trabalho ou de projeto, muitas vezes você vai precisar da aprovação de alguém, mas porque está inserido naquele contexto de trabalho. Mas eu trago no sentido de uma coisa é você fazer um projeto e, para esse projeto ser aprovado, eu preciso que o meu chefe ou o meu líder, ele aprove. Ok. Outra coisa é você se sentir mal porque você fez um projeto, você gostou, você investiu, você adorou, e aí você fica dependendo muito do líder ou do chefe para aprovar, o chefe não aprova e você reage de uma maneira muito extrema, fica irritada, fala várias coisas. Então, é a forma muito como você reage. Então, há duas alternativas. Ter uma questão de aprovação, porque naquele contexto foi inserido, é uma questão. A forma que eu reajo diante daquilo ali. Aí é que vai mostrar se realmente eu estou conseguindo, né, ter noção das minhas emoções, nomear e se realmente estou conseguindo trazer essa questão de buscar aprovação, porque eu não preciso estar buscando aprovação. Se eu gostei do meu projeto, não foi aprovado agora, eu posso fazer outro, eu posso recomeçar e ter essa autenticidade. Então, você ter acesso a esse seu poder pessoal também vai diminuir bastante a ansiedade, a culpa, a sensação de estar perdido, né? Você se perdeu, se reencontre, né? Recalcula a rota. É como se fosse uma rota no GPS. Na rota no GPS, vocês não colocam para poder pesquisar, para poder retornar para o seu destino. Realmente, me perdi nesse caminho aqui, então vou me reencontrar. Peraí, tem outros caminhos. Ah, mas é uma rua sem saída, volta, faz o retorno, vai para outra rua. Então você tem que recalcular a sua rota de vida também. Você não pode simplesmente se desesperar porque você entrou numa rua sem saída, né? Então,
É mais nessas situações que você vai investir bastante no autoconhecimento, vocês vão ver o poder que tem esse investimento. Então, eu vou pedir para vocês, nesse momento, para escrever algumas coisas. Vocês não vão me responder agora, tá bom? Vocês vão só escrever. Eu vou enviar, deixa eu escrever aqui no chat, para vocês irem escrevendo, e aí eu vou lendo um por um, para que vocês possam refletir depois, tá bom? Deixa eu só colocar aqui no chat. Não é para me responder agora, não, viu, pessoal? É só para vocês refletirem depois. Foca na aula. Eu envio logo a mensagem no início, que a gente está falando sobre isso. Talvez já responda o que vocês vão ler daqui para frente. Só colocar aqui as perguntinhas. Vai ficar aí no chat, então não se preocupe, espere eu ler primeiro e depois vocês copiam ela, tá bom? Até o final da aula eu dou um tempinho para vocês copiarem. Então vamos lá. Primeira pergunta que eu quero que vocês depois tenham uma. E escreva mesmo, quero que vocês passem a escrever, né? Refletir, não só pensar, coloca num papel. Primeira pergunta é: quais situações ou pessoas costumam me desestabilizar emocionalmente? Mesmo que vocês reflitam agora, que não tá, né, com caderninho, nem com nada para anotar, pega a pergunta depois, eu vou enviar depois também no grupo, e reflita, quem são essas pessoas? Quais são situações ou pessoas que costumam desestabilizar emocionalmente? Se vier muita coisa na sua cabeça, coloca pelo menos de dois a três. Depois vocês podem colocar mais situações, né? Segunda pergunta. Que parte de mim eu escondo dos outros e por quê? O que é que você está escondendo dos outros? O que é que você muitas vezes camufla, vamos dizer assim? Ah, quando eu tô com as pessoas, eu sou uma pessoa sorridente, feliz, mas eu não, nem sempre eu sou assim. Ah, quando eu tô com outras pessoas, eu faço isso e isso, ou então eu tento agradar. Então, qual é a parte sua que de fato você está escondendo dos outros e por quê? Terceira pergunta. Quais histórias sobre mim eu conto até hoje e será que ainda são verdadeiras? Uma história que você sempre repete, que você gosta de contar para outra pessoa. Essa história é verdadeira? Será que é verdadeira? Como é que é isso? Ou será que é algo sobre o que outra pessoa falou para você? E quarto, o que estou precisando ouvir de mim neste momento? O que que eu preciso falar comigo mesmo? E essas quatro perguntinhas eu quero que vocês depois escrevam, façam uma atividadezinha de reflexão, tá bom? Para a gente já começar a desenvolver esse autoconhecimento. Então vamos lá, continuar, tá? Sempre tem um momento de reflexão, por isso que eu dou essa pausa. Não precisa responder no momento agora, porque a gente vai poder refletir durante a aula. Então, quais são os caminhos, Angélica, que eu posso ter para desenvolver o autoconhecimento? Eu sempre falo que só de vocês estarem aqui, eu acredito que vocês já estão investindo nesse autoconhecimento, né? Eu já fico muito feliz porque fazer parte das aulas é porque vocês fizeram parte de algum treinamento, né, com a equipe. Então, se vocês fizeram parte de algum treinamento específico, então vocês já estão começando a investir no autoconhecimento, mas precisam investir mais. Então, eu sempre trago a psicoterapia porque é um espaço seguro para você refletir sobre si, com um apoio profissional, onde você realmente vai poder falar sobre o que você quiser, sobre suas inseguranças, sobre suas verdades, suas mentiras, seus erros e acertos, sem precisar ser julgado, e vai ter alguém para poder te apoiar profissionalmente, te guiar. Então, é um dos espaços que eu oriento. A escrita terapêutica ou o diário emocional, que é você escrever diariamente sobre aquilo que você sente, sobre como foi o seu dia, não de uma maneira automática, né? Digamos, hoje o dia foi bom. Eu tenho alguns pacientes que às vezes eu coloco para fazer a escrita terapêutica, aí eles colocam, né? Porque inicialmente é difícil realmente você entrar nesse processo, é natural. Mas aí é só uma maneira de estar no piloto automático. Hoje o dia foi bom, foi ok, fiz um treinamento. Hoje o dia foi bom, tive aula. Hoje o dia foi ruim, não foi muito legal. Não é só isso, é você aprofundar. Eu quero que vocês aprofundem em vocês. Então, como é que foi o dia de fato? O que é que vocês fizeram? Foi um dia
vocês podem até colocar, foi um dia bom, foi um dia ruim, mas eu saí, fiz isso, fui para fazer exercício, teve um momento que eu fiquei ansiosa. E por que que você ficou ansiosa? E começa a refletir também. Teve um momento que eu fiquei ansiosa porque me contaram sobre isso, percebi algumas situações que não eram sobre mim, que eu mesmo estava me cobrando. Então, mesmo que seja confuso, eu quero que vocês escrevam sobre vocês. Né? Sobre essas situações. Quero no sentido de, são caminhos que também te levam para desenvolver o autoconhecimento. E toda vez que você escreve, toda vez que você passa para o papel, você começa também a refletir sobre aquilo. Então, isso é algo que não é só da minha cabeça, é algo que é científico também. Então, outra situação de caminhos para desenvolver o autoconhecimento são meditações, práticas contemplativas, né? Leitura de livros reflexivos. Vocês começam a investir mais em alguns livros que possam te ajudar, cursos, grupos de apoio, treinamentos, né? Neurolinguística, práticas de neurolinguística, tudo isso é uma forma de investir no seu autoconhecimento. Círculos de partilha, que eu considero aqui também como esse movimento, porque apesar da gente ter uma aula e às vezes eu ficar aqui do outro lado falando e vocês aí na escuta, sempre tem um momento que a gente consegue partilhar, que a gente consegue, né, interagir, então também pode ser considerado feedbacks conscientes, né? Ouvir bastante o outro, começar, talvez você seja uma pessoa que fala, 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 às vezes você não ouve ninguém, então começa a fazer o inverso, começa a ouvir mais o outro, observar a reação e como que isso impacta o outro, né? Ah, eu tenho filhos e às vezes meu filho reclama que diz que eu falo demais, só reclama isso e aquilo. Então começa a observar como é que isso impacta ele, começa a observar a reação que ele está tendo, né? Uma escuta, não de deixar ele fazer tudo, mas de fazer um pouquinho mais de escuta e observação do comportamento do outro. Tudo isso são caminhos que vocês passam a desenvolver o autoconhecimento. Então, se conhecer pode doer no início, porque muitas vezes a gente está no piloto automático e não percebe, mas ignorar quem você é vai doer para sempre, porque sempre vai aparecer uma situação ou outra como gatilho, né? Você sempre vai estar tropeçando naquilo que você não é. Então, eu sei quem eu sou porque eu participei de um treinamento. Calma, não é bem assim. Você tem que continuar. Existem esses treinamentos, existem as capacitações, existem os cursos, grupos de apoio, círculos de partilha, psicoterapia, mas em tudo você precisa mergulhar. Se você ignora algo sobre você, isso vai ser algo que você vai estar tropeçando o tempo inteiro. É como se fosse poeira debaixo do tapete. Chega um momento que acumula e todo mundo vai notar. Todo mundo que eu digo no sentido mais você, seus comportamentos, suas ações, seus sentimentos. Então, é importante que você se conheça, que se permita. Angélica, mas está doendo, eu não quero voltar a isso. Você vai precisar passar pela dor muitas vezes para poder você ter a noção do que realmente te faz feliz, o que realmente você pode ressignificar. Porque o autoconhecimento ele vai ser um processo de encontro, né, com sua própria essência, com aquilo que realmente você quer para a sua vida. Vai mudar a sua vida porque muda o modo como você se relaciona consigo, com o outro, com o mundo, né? Não vai ser fácil, porque é um processo, mas quando vocês perceberem, vai ser totalmente libertador. Quando você se torna quem você é, quando você conhece a si mesmo, isso é libertador. Então, quando você vai passar a se conhecer, você para de viver tentando agradar e começa a viver com verdade, porque você não está mais no piloto automático, você não precisa mais agradar as pessoas que estão ao seu redor ou de seguir aquilo que o outro disse para você. É, e aí eu quero trazer também, né, algumas sugestões para que vocês possam já começar também a ter algumas situações de autoconhecimento que possa talvez te dar uma alternativa, né, para você se sentir bem consigo mesmo e já ir investindo nesse processo. Como eu falei, eu já acredito que todo mundo que está aqui já está investindo, só de estar aqui hoje na aula assistindo conosco, já é um momento de investir nisso. Eu já acredito que a maioria de vocês estão um passinho à frente porque estão nesse investimento, mas vou passar algumas orientações, tá? Então, algumas indicações, tem um livro, né? Tem alguns, inclusive alguns trechos de livros trazem bastante isso. É um livro muito importante, A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Ele é bem interessante, né? Ele tem uma linguagem mais acessível
Não estou dizendo que vocês não conseguiriam outra linguagem, mas eu sempre gosto de passar uma coisa mais simples para que aos pouquinhos vocês vão investindo em outros. Então, não sei se alguém aqui já leu, mas tem esse livro que eu super indico também, que é A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Tem um poema também chamado Ouse Saber Quem Você É. Eu não me recordo quem é o autor, mas ele é bem interessante, ele traz bastante reflexão, né? E teria outros livros que eu não vou lembrar aqui agora, mas esses são uns dos dois, né? O livro A Coragem de Ser Perfeito e o poema Ouse Saber Quem Você É, para que vocês possam ler depois, né? Buscar, conhecer quem quiser, né? Comprar o livro, ler, enfim, na internet. Tenta ler livros também diários com reflexivos, tem alguns livros que são reflexivos, com perguntas guia, então isso é muito importante para que vocês reflitam, porque é justamente isso, a gente não pode simplesmente deixar na cabeça e acabou. Vocês precisam refletir sobre isso, vocês precisam fazer suas escolhas. E autoconhecimento é basicamente isso, eu preciso me conhecer ao ponto de saber aquilo que eu quero. Ah, mas Angélica e Negreiros falou que eu preciso fazer isso, porque na aula deles eles falaram isso. Não, vocês vão pegar daqui da aula aquilo que vocês refletiram e fazer a escolha de vocês, porque autoconhecimento também é isso. Autoconhecimento não é eu necessariamente pegar aquilo que o treinador, que o mentor falou, exatamente. É eu poder escolher o que que de fato ele trouxe que combina com a vida que eu quero. Porque nem tudo que ele vai trazer vai ser sobre mim. Ele vai estar ali fazendo o seu trabalho diante de tudo que a gente traz. O que que de fato é benéfico para mim, no sentido de o que que eu posso seguir, o que que isso faz sentido comigo. A Angélica, tudo que ele falou fez sentido para mim, então ok. Mas você não pode pegar como se fosse também uma receita de bolo, uma situação que eu tenho que seguir exatamente assim. Ele vai trabalhar de uma maneira com o geral. Então, vocês precisam internalizar aquilo que é para vocês, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas também se apegam a livros, a vivências, e aí coloca, mas o livro falou que eu tenho que fazer isso e isso. Mas às vezes o livro não está querendo dizer sobre você. Então vocês precisam também ter esse sentido do que eu vou falar, do que o livro está me trazendo, do que o treinador está me trazendo, do que a aula está me trazendo. É para fazer exatamente isso? A gente não pode dizer ou ditar o que o outro está fazendo, a gente está trazendo conhecimento. Vocês vão pegar para vocês aquilo que vocês querem fazer. Não como uma ordem, mas como um privilégio, né? É claro que a questão hoje da aula foi mais sobre autoconhecimento e a maioria das coisas eu não pedi para que ninguém fizesse nada além de refletir. E que tudo isso vocês poderiam fazer sim, tá? Até como colocar como rotina de reflexões, porque sempre nas aulas eu trago algo para vocês escreverem. E aí, nesse momento agora, eu vou trazer algumas outras reflexões, e aí eu gostaria que vocês, se pudessem, tá? Respondessem. Pode ser? Vocês podem responder no chat, eu pode responder aqui no áudio mesmo. Não é para compartilhar nada agora, tá, gente? Só para responder sim ou não, ou se você não souber, só reflete. Tranquilo? Então vamos lá. Certo. Primeira pergunta. Primeira pergunta. Você se conhece? Vocês acham que se conhecem? Sim ou não? Não, Ok. Outra pergunta é, pronto, alguns estão respondendo ali, podem responder no chat. Vocês conhecem os seus limites hoje? sim, Excelente. Vocês conhecem o que te ativa emocionalmente? No sentido, o que que me faz reagir? sim, Vocês conseguem tomar decisões? sim, Vocês conseguem se acalmar sozinhos? às vezes. Pronto, ok. Por que que eu fiz essas reflexões? Depois vocês podem até anotar ou colocar também no caderninho junto com as outras reflexões. Por quê? Eu quero que vocês também passem daqui a um tempo, daqui a uns 3 meses, a refletir. Porque vocês estão passando por mudanças, vocês estão investindo em rotinas, então cria uma rotina nova para vocês. Eu não me conheço tão bem, mas eu estou passando a me conhecer.
Então, assim, tá, eu perguntei, né? Você se conhece? Não. Então, vamos passar a nos conhecer, tipo assim, vamos passar a ter essa noção, é que talvez você tenha uma noção de quem você seja, mas eu quero que você aprofunde, olhe para dentro, para que já comece a investir. Então, a partir de hoje, não é que vocês não se conhecem, estão passando a se conhecer, estão passando a investir nesse autoconhecimento, certo? Então, vamos modificar um pouquinho isso para que vocês comecem a investir, para que não fique regrado que eu não me conheço, que tipo, eu não estou afim de me conhecer. E nem vou entrar nisso aí porque eu tenho que passar por dores. Não necessariamente, muitas vezes a gente tem que passar por várias situações. A dor, às vezes, vai ser sair dessa zona confortável, mas não é uma dor necessariamente física. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente não tem como saber porque vai ser cada um individual, né? Então, é uma situação que vocês vão precisar. Vai precisar de muita coragem, sim. Vai precisar de internalizar muitas situações. Então, vocês precisam. Vocês me disseram que a maioria de vocês me falaram, eu conheço os meus limites. Então, se você não se conhece, mas conhece os seus limites, tem algo errado aí. Porque para os meus limites eu preciso estabelecer. Então, Angélica, mas aí eu conheço meus limites, mas eu não sei estabelecer. Talvez você tenha mais limites do que imagina. Será que você realmente conhece todos os seus limites? Então, é uma forma de você aprofundar cada vez mais, cada vez mais. Então, eu sei que meu limite é esse, esse, esse. Mas e os outros? Cadê os outros limites? Né? Eu sei que alguns colocaram assim, às vezes eu sei tomar decisões, outras vezes não. Então, assim, tomar decisões, eu quero um chocolate ou um pastel. Um pastel, tomei. Ok, sei tomar decisões, isso aí eu sei. Ok. Mas eu preciso tomar decisões também sobre essas situações dos meus limites, aquilo que aflige os meus limites. Então, se interfere no meu limite, se eu preciso dizer não para o outro para dizer sim para mim, tudo ok. Mas se eu digo sim para o outro, estou dizendo não para mim, eu não estou reconhecendo os meus limites nem respeitando. Eu posso até entender que eu não quero, mas eu não estou respeitando os meus limites. Então, além de saber que eu tenho limites, de conhecer e aprofundar, eu preciso também respeitar. Então, o que é que me ativa emocionalmente? O que é que faz com que eu reaja? São essas situações. Então, basicamente, essas situações podem ser também os seus limites, certo? A forma como eu tomo decisões, a forma como eu estou reagindo sobre isso, também é uma forma de autoconhecimento. Então, será que realmente eu preciso ter essa reação diante dessa decisão? Ou será que realmente eu preciso ter essa reação diante do que o outro falou? E criar estratégias de calma. Então, o que que te acalma de verdade? O que que vai me acalmar durante esse período, para que eu não possa reagir dessa maneira? Ou então, durante o dia, durante a minha rotina, o que que eu posso ter de técnicas para poder me acalmar? E não só para se acalmar, mas você precisa de uma rotina. Então, se hoje você está aqui assistindo essa aula e você ainda não tem uma rotina, crie essa rotina. Crie sua rotina, incluindo, né, uma boa alimentação, crie sua rotina incluindo exercícios físicos. Quando eu falo exercícios físicos, Angélica, eu não gosto de musculação, não gosto disso. Coloque uma dança, né? Coloque dança, coloque yoga, qualquer outro tipo de exercício que você possa interagir. Seu corpo precisa movimentar. Então, quando eu falo isso, é para que você já comece a criar, já comece a internalizar que vocês precisam de uma vida diferente. Vida diferente que eu falo no sentido de eu quero investir no meu autoconhecimento. Para poder investir no meu autoconhecimento, eu preciso também me cuidar. Lembra da aula de autocompaixão, quem já assistiu? Então, eu preciso olhar para mim com respeito, com gentileza. Eu preciso olhar para essa pessoa que eu já fui criança, já fui adolescente, hoje sou um adulto, mas eu preciso olhar para mim com muito carinho, talvez com carinho que eu não olhei para mim quando eu era mais nova, porque eu não entendia, ou porque as pessoas me fizeram acreditar, me colocaram nesse sentido. Então, eu quero que vocês comecem a refletir nesse ponto. Eu quero que hoje vocês saiam dessa aula sendo pessoas que estão, né, comprometidas a investir no autoconhecimento de vocês. Continuar, que eu acredito que vocês já começaram a investir. Não é por acaso que vocês estão aqui, né? Nada é eu acredito que nada é por acaso. Então, existe um motivo para vocês estarem aqui hoje. E eu acredito que vocês vão passar a investir cada vez mais. Angélica, mas tem dias que eu vou no piloto automático. É natural, porque no início pode ser que aconteça. Mas eu quero que você já comece a investir. Pegue um cronograma, faça uma lista daquilo que você gostaria de mudar na sua rotina, né? Não tente fazer tudo de vez, tente fazer um de cada vez. Tem que ter paciência nisso também. Coloque lá uma rotina para vocês, do que vocês gostariam de mudar, ter o seu momento de autocuidado, ter o seu momento de reflexão, cursos, treinamentos que vocês gostariam de fazer, leitura diária, coloca lá 10 páginas por dia, né, de alguma leitura.
Começa a criar uma rotina para você e veja o quanto que isso vai investir sobre o seu propósito. Ah, mas eu tenho trabalho. Inclua também esse horário de trabalho, mas inclua momentos que você vai ter a sua prioridade, que você precisa primeiro olhar para si, para depois olhar para o outro. Então, primeiro, Angélica, para eu poder ter essas questões de reações, eu precisar o quê? Olhar para mim mesmo. Se eu não olho para mim e se eu evito olhar para mim, dificilmente você vai conseguir se conectar. Você vai ficar ali só no submerso, né? Como se fosse assim, uma piscininha bem rasa. Eu tô aqui no raso e aí eu tento, né, me concentrar para ir mais fundo, mas eu não consigo, eu volto. Fico ali só no raso. Então, eu quero que vocês se aprofundem em vocês mesmos, que vocês, né, se conheçam com mais profundidade, que eu tenho certeza que vocês têm uma noção, porque o nosso cérebro inconscientemente ele tem todas as situações, só que às vezes você tenta negar. Então, se eu tenho limites, ok, se tem algumas coisas que me ativam emocionalmente, provavelmente vão ser os meus limites, mas eu preciso também respeitar tudo isso, certo? E aí eu quero que vocês façam essa reflexão, que vocês criem esse cronograma para vocês, né? Como eu estou falando para vocês, eu quero no sentido de é, é importante que vocês façam. Vai ser escolha de cada um de vocês, mas eu espero que cada um consiga, de fato. Ah, Angélica, eu já tenho uma rotina, já programei, já estou investindo. Excelente. Angélica, eu entrei aqui hoje, estou começando hoje, nem sei para onde é que eu vou. Então, tira um momento, faça esse cronograma, né, de uma rotina melhor para você, de investimento em autocuidado, em autocompaixão, em autoconhecimento, porque tudo isso, quando eu coloco autocuidado e autocompaixão, é porque eles estão dentro desse processo para que vocês possam fazer uma coisinha de cada vez, tá? Porque sem autoconhecimento, a gente vai acabar repetindo padrões inconscientes, a gente vai escolher com base no medo, não no desejo. Então, a maioria das nossas escolhas, por mais que a gente saiba escolher, vai ser com base no medo e não necessariamente no desejo, do que realmente a gente quer. E a gente vai vivendo piloto automático, né? Sem o autoconhecimento. A gente vai reagir em vez de agir com intenção. Então, a gente precisa de ações conscientes. Se eu estou reagindo, ou se eu estou agindo, na verdade, com intenção e com consciência, estou investindo. Se eu estou só reagindo, está sendo piloto automático. Entendeu? Então tem essas situações também. Então, quem se conhece, ele vai fazer escolhas mais conscientes, vai melhorar os relacionamentos, como eu falei no início, vai desenvolver a inteligência emocional, vai aprender a se acolher nos momentos difíceis, vai construir uma vida com mais propósito e leveza. Então, isso é para o bem de vocês mesmos, tá bom? Então, as ferramentas práticas que você pode ter é esse diário emocional, essa escrita intuitiva que eu falei, a meditação, psicoterapia, respiração consciente, né? Feedback também, às vezes, de pessoas próximas que você conhece, que sobre o geral mesmo, sobre o que elas percebem, o que elas têm percebido. É ideal que seja sobre pessoas que, vamos dizer assim, não vão ditar quem você é, mas que vão reconhecer como uma sinceridade daquilo que tem percebido te acolhendo. E observar também as reações e os seus gatilhos, que é algo que eu venho pedindo desde sempre, né? Observe suas reações, seus gatilhos, o que é que te faz sentir assim ou reagir assim, tá? Então, faça essa questão aí com vocês, reflitam bastante sobre as situações, e aí eu vou deixar um espaço, um momento para que vocês, né, compartilhem aqui se tiver alguma dúvida, alguma situação, viu? Vou deixar um momento aí para vocês. Alguém para compartilhar, para perguntar? Enquanto eles abrem o microfone, a câmera para falar, fazer alguma pergunta, fazer uma interação, aproveitar aqui, ó, o Antônio levantou a mão, já já o Antônio fala, aproveitar o momento e em nome dos alunos que chegaram ontem no ICP Academy, né? Ontem nós tivemos Vida Próxima em Teresina, novos alunos chegando aqui. Mandar um abraço aí para todos, né? Aqui nesse momento eu estou vendo aqui a Jacilene, Marcílio, entre outros. Então, sinta-se abraçados, sinta-se acolhidos. Olha, nesse momento aqui, a professora está aqui à disposição para interagir, para falar mais, né? Então, vocês que estão chegando também, sinta-se à vontade para perguntar, esclarecer, trazer alguma opinião, algum comentário, viu? Esse é o lugar que não temos julgamento. Aqui só temos acolhimento. Então fique à vontade. E Antônio, você já levantou a mão, fique à vontade, pode falar. Bom dia a todos. Olha, gente, me perdoe por eu não estar com a câmera aberta. Eu precisei fazer um ajuste aqui para poder assistir a aula.
mas eu estou num ambiente que não dá para abrir a câmera. Não, então desculpe por isso. Mas eu estava assistindo a aula, estava atento, e eu estava fazendo uma reflexão na minha própria vida com as perguntas, com as orientações, e isso me fez lembrar, em uma certa ocasião, eu vi uma entrevista de acho que ele era CEO da Vivo aqui no Brasil, alguns anos atrás, e ele falou uma coisa que me tocou muito. Ele disse, o brasileiro, ele foi perguntado por que que a Vivo sofria tantos processos na justiça. E ele respondeu que o brasileiro, infelizmente, não tem o costume de ler manual e ler contrato. O que é que eu quero linkar isso? É que nós somos humanos, nós não somos máquinas, mas a gente às vezes não, comumente nós deixamos de ler ou de procurar um manual de bom funcionamento nosso. Eu fiquei refletindo nessas coisas que foram passadas nas aulas, e são atitudes tão simples, que podem nos fazer funcionar melhor. O autoconhecimento, o conhecimento de nossas limitações, o conhecimento de nossas potencialidades, principalmente essa questão limitações, eu acho extremamente importante. O que é que eu, o que é que eu não posso fazer? O que é que eu não posso suportar? O que é que eu não posso deixar se complicar, piorar na minha vida? Quais são as minhas potencialidades? O que realmente eu sou capaz? Eu acho que tudo isso é tão importante, é tão diário, essas coisas citadas agora no fim, o diário, a meditação, a respiração consciente, todas essas coisas que simplesmente é como se tudo isso estivesse no manual, e se nós tirarmos tempo para considerar esse manual, a gente vai viver muito melhor, muito melhor. Eu agradeço muito ao ICP por tudo que eu pude aprender ao longo desse tempo e com certeza melhorou minha vida. Talvez não tenha melhorado assim por culpa minha, o tanto que eu poderia ter caminhado. Eu vacilei em algumas coisas e poderia ter tido um proveito muito maior, mas a consciência que me deu, a deixa eu ver, eu estou procurando a palavra aqui para dizer, aquela questão de me fazer enxergar os caminhos por onde eu preciso andar, o que eu preciso melhorar, no que eu preciso trabalhar, isso foi muito importante. Questão de buscar os treinamentos, de se qualificar cada vez mais. Poxa, é como se tudo isso estivesse no manual, e eu não vou falar dos outros, embora eu já tenha falado do brasileiro comum, do humano comum, mas poderia melhorar muito. Então agora é hora de não perder tempo. É hora de fazer isso. É hora de fazer isso mesmo. Foi extremamente proveitoso para mim ouvir essa aula. Muito obrigado, viu? E desculpa aí mais uma vez por não estar aparecendo. Mas na próxima eu apareço. Tem problemas, Antônio, obrigada por compartilhar isso. E que bom que foi muito proveitoso para você, né? Você sempre está presente aí nas aulas. Mas é isso mesmo, é muito importante. São coisas que quando a gente percebe, dá um insight assim, nossa, era só isso que precisava mudar. E às vezes a gente não tem noção, né? A gente tá com. É porque às vezes a lente da gente está muito focado naquilo que não é necessariamente para investir. Então, a gente não consegue enxergar de fato aquilo que é para a gente investir. E quando a gente passa a enxergar que a gente tem que investir só em nós mesmos, vamos dizer assim, inicialmente, para depois investir em outras coisas, aí vai mudando algumas outras situações, né? Como se fosse um impacto realmente, mas são bem simples que dá para a gente continuar. Tem Rizomar que fez uma pergunta aqui no chat, eu vou responder, tá? Quem tem TDAH é muito ruim focar com facilidade e vive procrastinando. Como ter esse autoconhecimento? A forma como eu trouxe aqui o autoconhecimento, ele vai ser de uma maneira para todos, tá? É geral, Rizomar. Eu até trouxe aulas aqui sobre TDAH, porque realmente tem uma dificuldade maior de concentração, mas não necessariamente você vai precisar apenas focar em alguma situação ali no início. O primeiro de tudo é eu estar disposto a me comprometer comigo mesmo. Se eu estou disposto a me comprometer comigo mesmo, eu vou conseguir, de fato, estabelecer alguns limites em algumas situações. Então, identifique primeiro quais são as situações que você precisa, reflita um pouquinho sobre as perguntas que eu enviei, né, para vocês,
façam uma reflexão diária sobre o que que vocês acham sobre vocês mesmos, de qualidades, defeitos, né, de reações, o que que vocês gostariam de melhorar, porque nesse passo aí, você vai aprendendo um pouquinho. Ah, Angélica, mas eu tenho uma dificuldade para poder focar. Então, vai aos pouquinhos. Mesmo você tendo dificuldade para focar, você vai conseguir fazer cada coisa em uma parte. Então, você vai tentar focar em tabelas, vamos dizer assim, em partes. Então, primeiro eu vou focar nisso aqui, segundo eu vou focar nisso. E você vai deixando como se fossem em situações, né, como se fossem agendas. Então, tal dia eu vou refletir sobre isso, tal dia eu refletir sobre aquilo. Mas na pergunta em geral é só você ir colocando no geral nesse sentido. Se você ainda não faz, né, o acompanhamento, seria bom fazer o acompanhamento também para que o profissional também te ajudasse, te orientasse nessas situações, que aos pouquinhos você vai conseguindo desenvolver isso, né? E a procrastinação muitas vezes vem dessa situação, do exagero que eu tenho às vezes de fazer algo, de pensar demais, não só pelo TDAH, porque tem que saber o que que realmente está sendo do TDAH, porque o TDAH já vai influenciar bastante nisso, e o que que de fato vai ser algo sobre mim, sobre minha rotina, enfim. E a procrastinação muitas vezes vem disso, vem da forma como eu estou pensando demais. Se eu penso demais, possivelmente ou eu vou desistir, ou eu vou deixar de lado. Porque eu pensei tanto em fazer aquilo, só que aí já me cansou. Porque quando eu penso, também é energia. Quando a gente transmite pensamento, são neurônios. Os neurônios estão transmitindo entre eles pensamentos. E o cérebro da gente, às vezes, não tem a capacidade de saber que aquilo ali não está acontecendo no momento. Então, eu estou gastando uma energia e gastando 3 vezes mais de energia no cérebro. Então, eu já canso e possivelmente eu vou desistir daquilo. Pode ter certeza. Ah, Angélica, realmente, na maioria das vezes que eu penso demais, eu desisto de ir, ou eu desisto de fazer, eu deixo para depois. E eu ainda me culpo. Então, o que você precisa melhorar muitas vezes vai ser esse, de procrastinar e de se culpar por ter essa noção, né? Então, eu oriento também, se você ainda não faz acompanhamento, fazer a psicoterapia, levar isso nesse. Eu já faço. Então, leva isso para o profissional para que ele possa trabalhar com você também e para te ajudar nesse sentido. Já levo para ele, falo, "Olha, eu estou tendo essas situações, quais são as técnicas que eu posso ter, né, para fazer isso. Mas o autoconhecimento, no geral, não se preocupe que não vai interferir nessa questão, ou mesmo você tendo qualquer tipo de transtorno, não vai interferir. O autoconhecimento é para todos. E o principal de tudo é eu estar comprometido, é escolher a mim mesmo. Para quem está chegando hoje, sejam bem-vindos. E aí já vou fazer uma técnica para alguns que eu já fiz, tá? Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Quem já fez, pode fechar de novo. E aí vocês não vão falar nada, mas vocês vão pensar rapidamente nas 3 pessoas mais importantes da sua vida. Pense aí nas 3 pessoas mais importantes da sua vida. Quando você pensar, já pensou nas 3, abra o olho. Pronto. A minha questão agora é, dentre essas pessoas, alguma delas era você mesma? Porque se não era, temos um problema aí, eu preciso que você se coloque em primeiro lugar. Esse é o primeiro momento. Eu preciso me colocar em primeiro lugar. Eu preciso investir em mim mesma. Primeiro eu, para que eu possa cuidar do outro. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Entendeu? Isso. Então, alguns Eu já não coloquei. participaram, Eu não me incluí. tá Fala vendo? esse de mim. É natural, Socorro. porque é natural, porque muitas vezes a gente vai pensar realmente nas pessoas que a gente, né? Eu não pedi realmente conscientemente, é justamente para vocês refletirem. Então, assim, vou pensar em quem? Vou pensar nos meus filhos, no meu marido, no meu pai, na minha mãe, né? Nos meus sobrinhos, seja lá quem for. Eu penso em qualquer outra pessoa, menos em mim. Então, peraí, quem são as pessoas? Por que que vocês não pensaram? Porque vocês ainda não internalizaram que a pessoa mais importante da vida de vocês é você mesmo. Às vezes não por maldade, mas às vezes porque você acha que fazer isso é egoísmo, porque as pessoas ao redor podem achar egoísmo, às vezes porque realmente você não tem essa noção. Então, assim, vamos começar a olhar mais pra gente. Eu sempre faço essa dinâmica, eu espero que daqui a um tempo vocês já me respondam sendo vocês mesmos, tá? Então, Angélica, não há mal nenhum você se colocar em primeiro lugar, não é egoísmo, né? Porque muitas vezes, quando a pessoa começa a se colocar em primeiro lugar, outros ao redor vai falar assim: ah, mas tu mudou, você tá mais egoísta. Não é que você tá mais egoísta, tá pensando mais em você. E você precisa estar bem, igual você colocou aí, né? Pensou nos filhos. Pensou nos filhos, pensou em outras pessoas, tá pensando muito nos outros. Como é que você vai cuidar do outro se você não tá bem? Como é que os outros vão ser mais importantes para você do que você mesmo, sendo que para existir eles como importância precisa existir você. Não faz sentido, entende? Então, eu preciso primeiro, calma aí, ter a consciência de que a pessoa mais importante da minha vida sou eu.
Eu tenho pessoas importantes na minha vida? Tenho. Pessoas que ocupam um lugar no meu coração, na minha mente, que são pessoas que eu quero com muito amor e muito carinho. Mas quem é a pessoa que eu tenho que ter muito cuidado e carinho também? Eu. E às vezes você não se olha assim, com carinho, com gentileza, com amor. Quando você se culpa, será que você está se tratando com carinho e com amor? Por exemplo, quando você tem uma criança, você tenta cuidar dela com muito amor e muito carinho. Essas pessoas importantes que vocês pensaram, será que você se trata da mesma maneira como você se trata, como você trataria essas pessoas que vocês pensaram? Porque se você não estiver se tratando, é melhor você começar a tratar com mais amor e carinho. Então, é mais nesse sentido. Inclusive, tem outras aulas aqui, tá? Para quem falou de TDAH, tem aula sobre TDAH, tem sobre autocompaixão também, que é sobre isso que eu falo, desse amor e desse carinho. Tem muitas outras aulas também aí que o Negreba sempre falam, né? Que dá para vocês perceberem, investirem nisso. Tem de programação neurolinguística também, algumas técnicas. Então, tudo isso dá para vocês investirem. Vocês estão no mundo aqui, que já é um investimento, né? As aulas daqui do ICP eu já considero como investimento no autoconhecimento. Então, o primeiro de tudo eu preciso primeiro me colocar em primeiro lugar. Eu Profe- preciso ser a pessoa mais importante da minha vida. Eu preciso me acolher, me amar, me colocar com carinho. E aí vocês vão seguindo aos pouquinhos. Não precisa também se culpar, porque se culpar não vai ser legal. Todo mundo passa por isso, tá? Todos nós somos humanos. Então é natural que se passe por isso. Viu? Professora, Então é mais nesse sentido que eu quero que vocês reflitam. Quem é mais que vai falar aí? desculpa, eu levantei a mão antes aí. Pode falar, meu bem. Eu queria tirar aqui uma dúvida. Você colocou Tá. assim, para refletir. Quais situações ou pessoas costumam me desestabilizar emocionalmente, né? Se Sim. você detecta essas pessoas e essas situações, o que fazer? Se você detesta essas pessoas, Detecta. Você sabe tá, quais detesta essas são, pessoas. sim. Pronto, tipo assim, você já detectou, você colocou situações ou pessoas que te desestabilizam, né? Então, assim, se essas pessoas estão fazendo isso com você e você já detectou, você vai começar a refletir depois. Por isso que tem as outras perguntas, que parte de mim eu escondo dos outros. Por quê? Você tem que começar a refletir se essas pessoas elas vão te desestabilizar porque elas estão mexendo com uma ferida sua ou porque realmente são pessoas que não te fazem bem. É aí que vem a parte do encerramento do ciclo. Se eu tenho um autoconhecimento, eu consigo, de certa maneira, identificar essas pessoas e saber encerrar ciclos. Então, poxa, toda vez que eu estou perto dessa pessoa, eu não fico bem. Mas você tem que saber o porquê que eu não estou ficando bem. É porque ela fala algo que mexe comigo, porque se for algo que ela fala que mexe com você, é aí que você estabelece o seu limite. Tá, mas o meu limite é até aqui. E essa situação me traz. Então, assim, qual é a sua reação diante disso? A gente vai trabalhar muito a sua reação diante disso. Então, se eu tenho uma reação diante dessa pessoa, é porque algo está mexendo comigo. E eu ouso dizer que muitas vezes, quando o outro mexe com a gente, pode dizer mais sobre nós do que sobre eles, nesse sentido. Então, a gente tem que refletir, tá dizendo sobre mim ou dizendo sobre ele? Porque às vezes vão ser situações que a pessoa fala que não faz sentido nenhum com quem você é, certo? Se não faz sentido nenhum com quem você é, você se conhece, é sobre o outro. Mas se tá mexendo comigo e me impactando, então é alguma situação que não quer dizer necessariamente sobre quem você é, mas tá fazendo você acreditar nisso. Então, eu preciso entender. Por que que o outro está fazendo isso comigo? Por que que o outro mexe comigo dessa maneira? Se for só porque é uma relação tóxica, eu preciso encerrar esse ciclo, com muito respeito e gentileza com quem eu sou. E aí eu digo, pode falar. E não dá para você encerrar esse ciclo se é em ambiente que você vai ter que estar constantemente, porque o problema está aí, né? Se desse para encerrar o ciclo, seria Sim, perfeito, mas não dá. para você não dá. O encerramento do ciclo, ele não necessariamente seria, por exemplo, você finalizar algo com alguém e evitar essa pessoa para sempre. O encerramento do ciclo muitas vezes é você entender a sua história, a história do outro e respeitar os seus limites. Então, o encerramento do ciclo, às vezes, é eu passar por essa pessoa, eu estar no mesmo ambiente, digamos que eu trabalho com essa pessoa, e é uma pessoa que não é alguém que deixou todo mundo legal. Vou precisar respeitar que eu trabalho no mesmo ambiente que essa pessoa. Mas eu não preciso necessariamente mais ter uma intimidade com ela, eu não preciso mais ficar conversando com ela. Eu vou falar só sobre aquilo que é trabalho. Ah, Angélica, mas é alguém que convive na minha casa. Se é alguém que convive na minha casa, até que ponto que eu posso aceitar essa pessoa na minha casa? Até que ponto que tem essa situação? Que é um pouquinho mais difícil, entende?
Então, vai depender muito disso. Encerramento de ciclo muitas vezes não quer dizer eu encerrar e nunca mais ver a pessoa. É eu ver a pessoa, mas isso não me afetar mais. Sim. Que eu encerrei esse ciclo de que essa pessoa não mexe mais comigo. Entende? Então, por isso que você tem que entender primeiro por que que ela faz isso com você, por que que ela mexe com você. Entender tanto quanto você quanto para o outro. E por que que ela faz isso? Será? É sobre ela? Provavelmente é sobre ela, né? Mas eu teria que entender todo o contexto para poder trazer isso à tona. Porque o encerramento de ciclo muitas vezes não quer dizer que eu tenho que apagar a pessoa para sempre, não. Muitas pessoas podem fazer isso, né, se preferirem, mas não necessariamente é isso, não. O autoconhecimento ele vem disso. É eu ver a pessoa e ainda assim talvez ser gentil, educado e não permitir que ela tenha acesso a mim. Entendeu? Então, é basicamente isso. No início parece confuso porque vocês vão entrando, mas daqui a um tempo tudo vai fazer sentido. Por isso que vocês vão fazer, entendi, por que que isso aconteceu. Então vai aos pouquinhos. Vai primeiro refletindo. Não queira acabar também com tudo de vez, não. Vai primeiro refletindo, uma coisa de cada vez, para saber o que que é necessário e o que que não. Porque tudo isso faz parte dos limites também. Certo? Obrigada, professora. Nada? Mais alguém? Oi, Ana Oi? Maria. Eu estou nesta situação também. Só que aos poucos eu estou me descobrindo a melhor forma de conviver. Situações que a gente precisa encerrar o ciclo, mas no profissionalismo eu tenho que saber lidar, né? E é Sim, uma pessoa bem próxima, que é minha gestora, que eu já percebi que está mexendo com algo que me incomoda, para que eu possa me irritar, a tentar fazer algo que possa me prejudicar, para que ela possa ter a oportunidade de, de ter o lado dela bom, tipo, se livrar de mim. Mas eu tô tendo um autoconhecimento de que eu sei aonde é que ela está mexendo e que eu tô tendo sabedoria em olhar pelo outro lado, caminhar o caminho que ela não vai fazer isso. Fazendo, tendo autoconhecimento e fazendo, em vez dela, e ao contrário, né? E eu tô nessa situação que eu percebo que ela quer encerrar o ciclo, mas eu não tô dando como que diz a minha mãe, a brecha para o inimigo entrar. Eu tô fazendo de outra forma para que ela não tenha, como diz a palavra, forças para mexer no meu eu pessoal lá e eu tô até trabalhando isso e aí eu tô sendo melhor ainda, entendeu? Eu tô sim. nessa situação. E aí eu tô meio que confusa. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô no caminho certo? Eu tô me descobrindo agora. E às vezes eu me pergunto e ao mesmo tempo eu me respondo, não, tô fazendo certinho. Eu tô indo só pro profissionalismo, mas eu percebo que ela tá sempre buscando, mexendo mesmo naquela ferida que eu sei que eu tenho que curar ela, e eu, em cima do que ela tá mexendo, eu tô curando, entendeu? Eu tô nessa mesma Sim, situação. E eu não, e aí entendi. aonde eu peço não, eu tô colocando meus pontos para ver se realmente é o caminho certo que eu tô indo. Entendi. Muitas vezes vai ser bem difícil realmente quando você passa por situações, porque infelizmente há locais e ambientes que afetam, né, a pessoa. E é por isso que eu falo tanto de investir no autoconhecimento, porque a partir do momento que você se conhece, você sabe quais são suas dores, suas vulnerabilidades, seus limites, você sabe com consciência o que é que pode afetar ou não. Infelizmente, existem pessoas que agem com maldade, existem pessoas que agem porque é quem elas são. E é nesse processo que você começa a identificar, é sobre o outro, não é sobre mim. Então, diferenciar isso é muito importante. Igual você falou assim, ela está querendo encerrar um ciclo, mas talvez o ciclo que ela está querendo encerrar não é necessariamente o ciclo que eu estou falando, é de encerrar, por exemplo, algo entre vocês aí profissional, não é isso que você está me Uhum, dizendo? isso, Ah, isso. entendi. Então, entendi. Porque tem que ter cuidado também com essa situação, porque, igual eu te falei, você, o seu acesso pessoal, você não precisa que outras pessoas tenham acesso
ao seu eu pessoal se você não quiser, se você não permitir. Então, se você sente que você está dizendo sim para você, ok. Se você se sente satisfeita com aquilo que você quer, se tem consciência do que você quer, tá ok, tá indo no caminho certo. Só Angélica, que muitas vezes. eu Ah, já, eu já cheguei numa situação aqui, só para você ver o limite que tá, de não ter mais vontade, entendeu? Eu trabalho numa empresa multinacional que eu só tenho eu aqui na minha cidade, né? E aí, sempre, ela vem 2 em 2 meses, em 3 meses. Mas eu percebo que é algo que incomoda, e aí ela já mexeu tanto com aqueles detalhezinhos que ela sabe que pode me atingir, que já cheguei numa situação de querer desistir, entendeu? De dizer, ah, não dá mais, eu não consigo mais. Aí eu vou lá, converso com Deus, entrego as minhas orações, entrego o meu dia, e aí eu vou quebrando essa vontade, entendeu? De não. Eu já amanheci o dia de dizer assim, ai meu Deus, eu não aguento mais, eu não quero mais continuar. Mas aquela necessidade que eu sei que o meu emprego é importante, vai lá e me dá forças. Converso com Deus, coloco ela na minha oração, aí que vai me dando forças para entender, para enxergar, acalmar meu coração, acalmar minha mente, fazer os exercícios em que tem que ser feito, e aí eu vou superando, entendeu? Mas já cheguei nessa situação. E entendi. tô, Realmente. e Hum, foi aonde eu busquei tudo isso que tô assistindo aqui os cursos, porque eu preciso aprender a lidar com esse tipo de pessoas, né? Infelizmente, se eu quiser continuar aqui, eu preciso continuar aqui, porque é meu trabalho, é o meu sustento, então eu preciso lidar com esse tipo de situações, né? Tem que ter sabedoria, tem que ter inteligência emocional, tem que saber lidar mesmo, de verdade, porque não é fácil. sim. Realmente não é fácil. Ana Mas eu queria Maria, só um também instantinho. que, Ana Maria, que eu me você tá. identifiquei muito com a sua história e assim, há quanto tempo você está passando por essa situação para ver assim o quanto a pessoa aguenta, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho 8 anos que trabalho aqui. 8 anos. São 8 anos que eu venho tentando dar como diz a palavra, dar o meu melhor. É, desde quando eu entrei. Incomoda, entendeu? É uma situação que, se eu for contar do começo, a gente passa o dia todo aqui. Mas eu vou tentando buscar, e são números que mostram, são resultados que conseguem, que eu consigo me manter aqui, mas desde quando eu entrei, que eu venho percebendo isso, entendeu? E eu venho passando por isso. Mas como eu falei, é uma situação assim de que não é fácil, mas todo dia é uma superação para mim. Todo dia. Não tem quando você diz, vamos falar no popular, quando você sabe que aquela pessoa não te suporta, mas precisa aceitar por causa dos resultados dos números. É isso que eu venho que acontece. E agora, depois de 2 anos pra cá, parece que tá pior, entendeu? Pior. Então, eu tento ter sabedoria, mas já tá numa situação de que tem dias que eu levanto com vontade de não querer mais, de pedir pra sair, entendeu? É isso. Entendi, Ana Maria. Obrigada por ter contribuído com a gente. Eu vejo que é válido o que você está sentindo, que realmente é de muita importância, com muita dor, que você passa por muitas situações. Só que eu queria também que você tentasse acolher de fato aquilo que está acontecendo com você e refletir por que que essa pessoa me afeta tanto a ponto de me deixar desse jeito. Porque às vezes também tem alguma situação referente a isso, né? Que você pode estar internalizando ou aprendendo. Eu sei que você já está lidando com muita sabedoria de fato, tudo isso, mas é importante também que em qualquer situação a gente comece a olhar até que ponto isso é válido para mim, até que ponto isso faz bem para mim, ou até que ponto que eu posso aprender a lidar com essa pessoa sem que necessariamente essa pessoa me incomode, ou sem que necessariamente essa pessoa possa me afetar.
porque o autoconhecimento é justamente esse processo, é o processo que você percebe que eu preciso aprender a lidar com situações, mas que a minha reação não vai ser, por exemplo, toda vez de dor, toda vez de. Porque se realmente tem muitos anos assim, fica exaustivo para você. É como se você estivesse sempre lutando, né, em modo de luta, luta, luta. Então é importante você também acolher, entender, nomear essas emoções para que isso significa, porque isso também é autoconhecimento, tá? Mas é válido e você deve estar passando realmente uma barra, porque é difícil muitas vezes você ir para um lugar e já ficar aflita com algumas situações. E é por isso que eu estou te dizendo, para entender melhor sobre isso, porque é como se você estivesse sempre no modo alerta. E ficar no modo alerta vai te gerar exaustão, ansiedade. Então, isso não é legal, entendeu? Então, até que ponto que realmente está sendo autoconhecimento, até que ponto que você está só lidando porque você está acreditando que é o mais importante para você. Então, reflete, o que que é mais importante para você hoje? Você em primeiro lugar. E você em primeiro lugar não necessariamente é o trabalho. Eu sei que o trabalho é uma fonte de renda, mas até que ponto que eu posso aprender a lidar nesse sentido para que eu permaneça? É algo que eu amo realmente? Então, tá, vamos aprender, vamos buscar, vamos reconhecer o que é que tem aqui que eu posso lidar e sempre lembrar que às vezes o que o outro diz mais sobre ele do que sobre mim. A forma como ele me desestabiliza é que eu preciso saber o porquê que está me desestabilizando. Preciso entender, preciso nomear, colher minha emoção, como se fosse uma criança. Então, olhe para você como criança. Será que você se trataria da mesma forma como você trataria uma criança? Então, se você não estiver tratando assim, comece a tratar assim de você para começar também a aprender e lidar melhor. Talvez isso ajude você, se for realmente, né, um ambiente que você ama e que adora e que é super importante para você, você vai aprender a lidar de uma maneira que não vai afetar tanto a outra pessoa estar ali, porque não vai significar. Então, é como se ainda tivesse significado, entendeu? Alguma coisa em você desse significado para isso. Então, se o outro não tem significado para mim, não tem acesso a mim, vai ser indiferente. Se é indiferente, não vai me afetar. Entende? Então, eu preciso Entendi. também entender qual foi o significado que eu dei para essa pessoa para que ela esteja me afetando. Porque às vezes a gente dá acesso ao outro, acesso que eu digo não da vida, mas acesso emocional, afetivo, para que o outro interrompa. Eu não posso dar acesso a todo mundo assim, porque eu sei qual é o meu limite, eu sei o que é que eu posso e eu não posso. Tá bom? Tá bom. Eu vou passar para vocês aí, gente, no chat, um outro exercíciozinho também de reflexão para que vocês possam fazer, tá? Eu sempre coloco para que vocês possam ir refletindo aos pouquinhos. É sempre bom ir orientando, sempre conhecendo melhor. Como eu falei para vocês, o primeiro passo é você se colocar em primeiro lugar, né, para poder priorizar a si mesmo e depois ir modificando cada coisa na sua rotina, na sua vida, nomeando, reconhecendo as emoções, para que possa investir no processo de autoconhecimento. O autoconhecimento não é só, hoje eu vou investir em autoconhecimento, já estou excelente em autoconhecimento. Não, é um processo. Demora anos e é algo que nunca acaba porque realmente você vai aprofundando, aprofundando. Lembra que eu falei para vocês? É um oceano. Então a gente não vai de vez lá por fundo do oceano, porque a gente sabe que talvez a gente nem retorne, né? Então é bom que vá aos pouquinhos, não precise de vez, viu? Vou dar para vocês o exercício no chat também. Ok. É, Por conta do horário, do tempo, porque eu tenho alguns atendimentos agora. Ah, vocês querem as indicações dos livros, né? Deixa eu lembrar aqui, foi o de Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, deixa eu anotar para vocês. E o poema, o autor do poema eu não lembro, mas eu vou mandar aqui para vocês. Pronto. O poema é Ouça Sabe Quem Você É e o livro é A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Vou ver outro ele aqui, deixa eu ver se dá para mostrar. Esse aqui. Aí depois vocês vão pesquisar, tá? Ele é bem interessante. Mas é isso, pessoal. Obrigada pela aula de hoje. Teve alguém que levantou a mão e eu não vi para encerrar? Não, né? Que eu tô olhando aqui. Ok. Mas qualquer dúvida também pode enviar depois lá para mim, não se preocupe com isso. Agradeço pela aula de hoje e sejam bem-vindos àqueles que estão começando agora, tá? E aguardo vocês para a próxima aula na semana que vem. Professora Angélica, agradece pela aula. Nós é que também agradecemos, Angélica, pela sua contribuição maravilhosa hoje aqui. Realmente, autoconhecimento é isso, é em alguns momentos trazer reflexão, então começar a refletir.
essa oportunidade, essa aula aqui maravilhosa, né, de grandes aprendizados, grandes reflexões. E por nós termos um ambiente acolhedor, sem julgamento, os alunos conseguem trazer, em alguns momentos, demandas pessoais, mas de uma relevância para o grupo. Porque também o autoconhecimento é eu saber ouvir a demanda do outro também, acolher a dor do outro e saber que cada um tem suas dores e todos nós estamos buscando o autoconhecimento. A partir do momento que nós tomamos uma decisão de prosperar, já que prosperar é uma decisão, nós tomamos uma decisão, nós temos que dar uma continuidade, como a Angélica disse. É um mergulho no oceano e não adianta ficar no raso. É um mergulho profundo. Agora é um mergulho profundo por etapas, como ela falou, e, como o Maslow costuma falar no Vida Próspera, o quem faz muita diferença, né? Quem poderá ajudar nesse mergulho? Quem já chegou lá nas profundezas do oceano no sentido desse autoconhecimento, que pode nos ajudar? Os professores do ICP Academy, Maslow, Celiane, todo o nosso time. Sim, nós somos o quem nesse sentido de que possamos mergulhar mais profundamente nesse autoconhecimento. Esse mergulho é contínuo. E essas reflexões que a Angélica colocou aí nas perguntas são muito importantes. Então, sim, parabéns pela aula de hoje, parabéns por nós que estamos aqui decidindo prosperar. Quem está ainda com a câmera fechada aí, abre, né, para sair aqui na foto. E reforçando aí o nosso abraço aí para quem chegou aí no ICP Academy hoje, está chegando aí, e que sejam bem-vindos. Vocês já perceberam, o professor Nonato está aí também, assistindo a aula hoje pela primeira vez, tem a Jacilene, quem está mais aqui pela primeira vez, levanta a mãozinha para me verificar aqui, tem alguém com a câmera fechada, que não tá mais, Marcílio, olha aí, viu? Sejam bem-vindos, aqui é o nosso ambiente de prosperidade. Vamos lá, abram as câmeras para que nós possamos sair aqui numa foto. Autoconhecimento também é perceber que eu tenho que mostrar quem eu sou para o mundo. Com a câmera aberta. No 3, aqui, ó. Mostrando aqui a pulseirinha aqui na foto. A pulseirinha de prosperar é uma decisão. Negreiros decidiu prosperar aqui com vocês hoje, aqui assistindo a aula da Angélica, nossa psicóloga da Bahia. No 3. 1, 2, 3. Feliz! Essa é a felicidade de quem prospera no ICP Academy. Até amanhã, pessoal. Bom dia para todos. Vamos que vamos. Boa tarde para nossos alunos em Portugal. Dia, até amanhã. Jaine que está aí de Portugal, outros alunos Bom nossos de dia, Portugal. Boa até tarde. amanhã. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia, até amanhã.